Então, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos na terceira aula do estudo da mediunidade. Fizemos a primeira aula, um estudo introdutório. Semana passada vimos a classificação da mediunidade, qual a sua origem, o que é essa mediunidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre espírito, sobre o processo de evolução dos espíritos e sobre a chamada escala espírita. Mas por que a gente tem que conhecer um mínimo dessa base para a gente entender mediunidade? Se a gente começa a estudar mediunidade num estágio mais avançado, a gente está entendendo que muitas pessoas chegam aqui e não têm essa base do Livro dos Espíritos, que a gente falou na primeira aula, que a gente vai sempre remeter muito a conceitos do Livro dos Espíritos, que é a base filosófica. Então, toda semana a gente fala aqui da importância do estudo do Livro dos Espíritos, que vai dar a gente esse entendimento. E a gente precisa compreender essa nossa estrutura espiritual e orgânica para a gente entender a mediunidade. Não tem como a gente compreender mediunidade sem conhecer o perispírito, por exemplo. E a gente também não vai conseguir, numa aula aqui, estudar perispírito. Esses assuntos que a gente vai vendo de forma pontual, eles precisam ser desdobrados em casa. A gente precisa pesquisar e estudar, porque perispírito é um assunto extremamente complexo. Seria impossível, a gente poderia ficar o ano todinho aqui estudando só perispírito. Então, a gente vai pontuar, tanto hoje quanto na próxima aula, perispírito, para a gente entender por que ele é tão importante nesse intercâmbio mediúnico. E não só no intercâmbio mediúnico, a gente vai perceber que ele tem função determinante em quem nós somos. Né? Então, vou dar spoiler não, vamos chegar lá, né, de pouquinho. Vocês lembram que semana passada a gente conversou sobre essa estrutura aqui da criação. A gente tem Deus, não é? Nosso Criador incriado, e quando Kardec vai lá na primeira questão do Livro dos Espíritos perguntar que é Deus, a resposta dos Espíritos é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é o Criador incriado. Deus criou os dois elementos, né, como a gente viu, o elemento inteligente e o elemento material. Esse elemento inteligente é exatamente o espírito, que é objeto hoje de nosso estudo. Também vamos conversar um pouquinho sobre esse elemento material, que é o fluido cósmico universal. Desse fluido deriva-se toda a matéria que existe no universo. Toda ela. Tanto essa cadeira, quanto essas paredes, quanto o nosso corpo físico, mas também matérias mais sutis que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos. Né? Todo tipo de matéria. A gente vai entender como é que esse fluido cósmico universal se transforma nessa matéria que existe no universo. Por exemplo, a gente tem a composição do perispírito, que é feito de matéria também. É uma matéria mais sutil do que o nosso corpo físico, mas mais densa do que o espírito. Ele fica nesse meio termo aí. A gente tem também um fluido vital, que é o nosso combustível de vida, não é? Quando a gente reencarna, a gente tem lá o nosso tanquezinho de combustível, é aquele estoque de fluido vital para que a gente possa viver durante aquele tempo que foi planejado para a nossa existência. Então, esse fluido vital a gente tem em nós quando estamos encarnados e também toda a matéria bruta, como a gente estava falando. E esse fluido vital é o que dá ânimo, é o que dá vida à matéria, como a gente estava dizendo, é o combustível que vai dar vida ao nosso corpo físico, por exemplo. E aqui estamos nós, não é? A matéria animalizada e o espírito para transformar-nos nessa reencarnação. Quando a gente reencarna, então, somos espíritos habitando uma matéria animalizada. Tá claro aí, né? Foi só para a gente relembrar esse aspecto da semana passada.
Então, lá no livro dos médiuns, a gente vai encontrar o seguinte: numerosas observações e fatos irrecusáveis demonstraram a existência no homem de 3 componentes. Então, nós somos constituídos, somos formados de 3 componentes. São eles: espírito, como a gente viu, que é a essência inteligente. Perispírito está aqui entre o espírito e o corpo físico, constituindo quem nós somos, espíritos encarnados. Então, essa é a nossa constituição. Quando a gente morre, esse aqui deixa de existir. Esses 2, jamais. Não é? O perispírito é a nossa roupinha, a gente pode dizer assim. Vai nos acompanhar desde a nossa primeira encarnação até quando nos tornarmos espíritos puros. O que acontece com o perispírito? Ele vai evoluindo junto com o espírito, junto com a estrutura do nosso orbe também. Hoje nós sabemos que habitamos um planeta de provas e expiações. Na escala dos mundos, estamos no 2º estágio. Partindo para o 3º, não é isso? Todo mundo já ouviu falar em transição planetária, né? É essa mudança de estágio que a gente está passando. Quando a gente estava habitando lá o mundo primitivo, que é o 1º estágio, aquela fase do homem das cavernas que nós vivemos na nossa jornada evolutiva, o nosso perispírito era diferente do que é hoje. Era muito mais denso. Quando estivermos habitando um mundo de regeneração, que é o nosso próximo estágio, o nosso perispírito será menos denso do que hoje. E a gente vai entender no decorrer da aula por que esse perispírito se modifica com a evolução do espírito, tá? Então, a gente tem o espírito, que é o princípio inteligente em que se encontra o senso moral. Então, aqui somos nós. Por que está essa imagem de uma luz? Porque o espírito por si só não tem forma. A gente também vai ver mais na frente. Ele é uma luz, um clarão, uma flama, ele não tem forma. Ah, mas quando eu vejo o espírito, eu vejo com uma forma humana. A gente não vê o espírito, a gente vê o perispírito, não é? Então, a gente tem o nosso corpo aqui, que é o invólucro material e grosseiro, de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios providenciais. Então, recebemos um corpo para o cumprimento de desígnios providenciais, ou seja, reencarnamos com algum propósito. Nenhum de nós reencarnou para trabalhar, pagar boleto, curtir a vida e morrer. Não é esse o nosso propósito aqui. E não pagar boleto também. Mas temos uma função em nossa jornada evolutiva. Reconciliar-nos com alguém, dirimir algumas arestas, construir coisas que a gente destruiu no passado, reparar alguns erros. Então, cada um de nós tem esse projetinho, projetinho no sentido carinhoso, não é que ele é pequeno, não, porque é um sentido carinhoso, esse plano reencarnatório, para que a gente possa vir e cumprir alguns desígnios providenciais através da reencarnação. A gente vai encontrar no livro Missionários da Luz, por exemplo, de André Luiz, um capítulo dedicado a falar sobre a reencarnação de Segismundo. É um capítulo fantástico. Nenhum de nós imagina que seja tão detalhista o nascimento ou a concepção de uma criança. Muitos de nós acreditamos, inclusive, em acaso, em acidente. E a gente vai ver que não é assim que funciona. Quando há a concepção, já há todo um planejamento que vai ser impresso naquele ovo ou zigoto que está sendo formado ali, através do perispírito. Mas o perispírito não é só a roupinha que dá forma
ao espírito? Absolutamente não. O perispírito tem função fundamental na nossa jornada evolutiva. Ele é, por exemplo, um HD que a gente tem de capacidade ilimitada, que registra todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nada se perde. Então, eu não lembro, mas fez. Vem aqui ver, né? Vamos ativar a sua memória, porque está lá no seu arquivo. Nada se perde. E, obviamente, isso não é com a finalidade de julgamento, não é o juízo final. Mas é para que nós possamos reparar exatamente o que a gente fez. Isso se chama justiça divina. Se isso tudo se perdesse, não faria muito sentido essa justiça, não é? Então, tudo que a gente faz ao outro e a nós mesmos está lá registrado. No meio do nada, tinha 500 carros no estacionamento, só o meu foi batido. Tu acha que foi acaso, não é? Mas sabe-se lá o que no passado tu fizesse exatamente com um carro aleatório, ou sei lá o quê. A tal da bala perdida, né? E do nada pegou uma pessoa no meio da multidão. Um casco que se joga para cima, cai na cabeça de uma pessoa e mata. Não é acaso. É como se a gente tivesse um mecanismo magnético de atração. Não tem um registro lá no nosso perispírito? Então, aquele registro é um mecanismo de atração de determinados processos. Tanto que muitas vezes esses processos se repetem. Eu não sei se vocês já vivenciaram situações assim na vida de vocês. A gente diz assim, é sina, né? Às vezes a gente diz, é minha sina. Mas é algo nesse processo que atrai aquela situação, até que a gente aprenda ou repare o que a gente precisa reparar. Então, o perispírito é esse invólucro fluídico, semimaterial, que serve de liame entre a alma e o corpo. Então, o perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Vai nos acompanhar em toda a jornada evolutiva. Ele não vai se separar da gente. Na verdade, ele também é a gente. É a nossa identidade, é quem nós somos, é a nossa individualidade. Quando a gente falou lá na concepção, aquele planejamento reencarnatório que é elaborado no mundo espiritual antes da gente reencarnar, ele é impresso naquele ovo ou zigoto que acabou de se formar através do perispírito. O perispírito é como se fosse um arquivo executável. Ele transmite para aquele corpo a informação, aquelas informações que foram definidas no nosso planejamento reencarnatório. Então, como vai ser o nosso corpo biológico? Que doenças a gente vai vai ter predisposição? Que situações, entre aspas, a gente pode viver, porque nada nesse caso é uma fatalidade. Algumas coisas é necessário e outras é uma probabilidade. A depender de nossas ações e pensamentos atuais, a gente eclode aquele processo ou não. Então, é um planejamento, porque se a gente imagina que é fatalidade, a gente sai da posição de agente do nosso destino. Né? Então, não precisa eu fazer nada diferente, porque eu já vou viver aquilo mesmo. E não é assim que funciona. Lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez aqui, questão 93, Kardec pergunta assim, o espírito propriamente dito vive a descoberto ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Ele quer saber exatamente o que é que envolve o espírito, que a gente estava falando aqui do perispírito. Então, o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, ele está nesse intermédio aí, nem é matéria completamente grosseira como o nosso corpo e nem é tão sutil quanto o espírito. Por isso que quando a gente dorme, através da emancipação da alma, o nosso espírito, ele vai onde
ele quiser ou onde a nossa mente nos levar. Então, não é o propósito do sono repousar o espírito, não. A gente repousa o corpo físico. E o nosso espírito, estando a gente sintonizado, a gente vai reencontrar parentes que a gente perdeu, vai encontrar o nosso protetor espiritual, vai estudar, vai trabalhar, ou vai estar em locais de perturbação, conforme a nossa mente povoou durante todo o dia. Se eu pensei coisas durante o dia que me levaram a estágios de perturbação, muito provavelmente meu sono vai ser um sono tumultuado. Não é assim, quando a gente está aperreado com alguma coisa, contrariado, alguma coisa aconteceu, dificilmente a gente tem uma noite de sono reparadora. A gente vai acordar cansado, como se a gente nem tivesse dormido. E muito provavelmente foi uma noite perturbadora mesmo. E aí a gente não descansa. Não descansa o corpo e o espírito não bebe nessa fonte que era para beber, né? Aí Kardec faz um comentário. A palavra perispírito, ela não existia. Vocês veem que ele fala aqui, ele dá uma definição para essa substância que envolve o espírito, mas não fala perispírito. E aí Kardec vai fazer essa analogia. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, ele utiliza o mesmo radical para ilustrar essa substância que envolve o nosso espírito, assim como a gente tem aqui a substância que envolve essa verdinha aqui, bem fininha, que envolve a semente. A gente quem gosta de pitomba sempre vê uma pelezinha da pitomba, né? Esse é o perisperma, é aquela pelezinha que envolve a semente. A gente falou da forma, né? Então, em nosso nível de percepção, os espíritos não têm uma forma determinada, limitada e constante. É importante a gente frisar em nosso nível de percepção. Então, na nossa condição evolutiva, a gente não tem condição de ver a forma do espírito. Para a gente, ele não tem forma. Mas, nos mundos felizes, aí a percepção é muito mais apurada e, obviamente, a forma é outra, né? Seriam como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, apresentando uma coloração mais ou menos brilhante, conforme o seu grau de pureza. Quanto mais puro o espírito, mais brilhante é essa chama, esse clarão. A gente vai observar no relato, por exemplo, de Saulo, não é? Quando ele está lá no cavalinho dele, e ele vê Jesus. E aquela luz é tão forte que ele cega. Que é quando ele cai do cavalo e se entrega a Jesus, se converte, né? Então, naquele momento, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Que aquela luz que vinha de Jesus, e obviamente era uma luz ofuscada. Jesus não estava ali com toda a sua plenitude. Mas ainda assim é uma luz que cega. Hã? É. Aí, mais uma vez, a gente recorre a Livro dos Espíritos, questão 82. É certo dizer, então, que os espíritos são imateriais? A gente está vendo que o espírito é esse elemento inteligente, essa flama, né? Não tem forma perceptível para nós. Vocês acham que é certo dizer que os espíritos são imateriais? Ninguém quer arriscar, né? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Os espíritos vão dizer em várias respostas no livro dos espíritos que a nossa linguagem é insuficiente para definir muita coisa ainda. Então, eles tentam fazer analogias, não é? Trazer ideias do que de fato é. Mas
Por vários momentos eles vão dizer que tem dificuldade em definir determinadas coisas por conta da limitação da nossa, tanto da nossa linguagem quanto da nossa inteligência também, né? Um cego de nascença pode definir a luz. Vê que interessante essa perspectiva, né? Como se a gente precisasse definir alguma coisa que a gente não consegue compreender. Imaterial não é o termo apropriado, incorpóreo seria mais exato. É uma matéria quintessenciada e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, é uma matéria muito sutil que a gente não pode ver, não pode perceber, mas é matéria. Então, a gente não pode dizer que é imaterial. Porque se a gente diz que é imaterial, aquilo ali não existe, é completamente abstrato. E tudo é matéria, né? Só muda aí a agregação das moléculas, a forma como ela se apresenta. Para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso, a gente pode analisar os estados da água, por exemplo. A gente não vê o vapor da água, mas ela não deixa de estar ali. Se a gente condensar, a gente vai conseguir ver. Então, é isso que acontece com o fluido cósmico. Ele muda de estado, e aí ele se torna visível ou mais palpável, ou mais ponderável, mas não deixa de ser aquele elemento. Entendem como funciona? Os espíritos estão por toda parte. A matéria grosseira, como a percebemos, não opõe obstáculo aos espíritos desencarnados. O ar, a terra, as águas e o fogo lhes são igualmente acessíveis. Isso aí a gente já sabe. Não existem barreiras físicas para os espíritos. Ainda que muitas vezes eles achem que existe. Por quê? Tantas vezes eles já acham que ainda estão vivos, por exemplo. Então, se eles acham que estão ainda no corpo físico, eles vão bater na porta para entrar. Eles não sabem que podem ultrapassar a porta. De uma maneira bem lúdica, a gente pode dizer assim, Ghost conseguiu demonstrar isso no filme, né? Você vê que ele vai aprender a movimentar, por exemplo, a moeda, a derrubar o porta-retrato, para poder tentar defender a namorada, né? Naquele processo que ele está ainda pós-morte, sem seguir o seu caminho. E isso acontece muito. Se eles não sabem que eles estão desencarnados, como é que ele vai tentar atravessar a parede? Tudo é uma questão mental. E essa perspectiva de atravessar a parede ou de fazer determinada ação não tem a ver com a evolução do espírito, não. Tem espíritos bastante atrasados que têm expertise em manipular fluidos. Derruba coisa dentro de casa, queima lâmpada, utiliza-se do ectoplasma que o médium de efeito físico exala para assombrar, como a gente diz, né? A casa assombrada. Então, eles sabem manipular os fluidos, isso não tem nada a ver com elevação moral do espírito. É um conhecimento. Eles se deslocam, os espíritos, com a velocidade do pensamento, podendo ter ou não consciência da distância percorrida, dependendo de sua vontade, bem como de sua natureza, mais ou menos depurada. E aí a gente já viu também a história da volitação, né? Deles. Pode-se dizer que é uma analogia a uma espécie de voo, né? Eles conseguem esse deslocamento. Quanto mais evoluído o espírito, menos materializado ele é. Se ele é menos materializado, ele consegue se deslocar com a velocidade do pensamento. Então, ele pensa em algum lugar e ele lá estará. Mas a gente vê muitas vezes, por exemplo, André Luiz relata aquelas excursões que ele faz, né, as missões em grupo, e eles que vão ajudar ali, ou aprender, melhor dizendo, nem sempre têm essa facilidade de locomoção. Então, ele vai relatar todo o trajeto que ele faz. Eles percebem passando pela atmosfera, percebem entrando na Terra e sentindo uma energia mais densa, né, que é a nossa energia aqui,
mais doentia, com aqueles miasmas, passando pelo umbral, por exemplo. Então, quanto menos depurado, mais difícil vai ser essa locomoção, tá? Em todos os planos do nosso relativo conhecimento, encontramos o espírito e a matéria estreitamente unidos. Só pelo pensamento podemos conceber um sem o outro. Por que a gente não pode conceber o espírito sem a matéria? Essa união é necessária para que o espírito perceba-se a si mesmo no processo de individualização e para que a matéria seja intelectualizada. O que significa dizer que a gente só progride quando a gente está reencarnado. É isso que ele está dizendo aí. Quanto mais a gente reencarna, a gente vai lapidando esse nosso ser que foi criado ainda simples e ignorante. Todos nós fomos criados assim. Não existe nenhum ser criado puro. Às vezes, na reunião mediúnica, a gente conversando com os espíritos, a gente diz assim, um dia você vai ser como Jesus. Parece uma heresia. Sobretudo, a depender da religião, né? Deus me livre. Como se isso fosse uma coisa ruim. Mas o entendimento de que todos nós um dia chegaremos naquele estágio é importante. Esse é o nosso destino. Quer a gente queira, quer não. É o nosso destino. Aquela pessoa mais cruel que a gente conhece, um dia vai ser um ser puro. Pode demorar o tempo que for. A gente não está dizendo que é rápido o processo. Porque a gente bem sabe como é difícil mudar hábito, não é? Uma coisinha que a gente queira mudar na nossa rotina exige da gente um esforço considerável. Então, imagina a gente extirpar de nós defeitos que muitas vezes até a gente se orgulha. Eu sou assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A gente que é espírita não pode dizer isso, mas não. Porque se a gente não está resolvendo agora, a gente já sabe que está acumulando para a próxima, né? E a gente sabe lá quando é que a gente volta aqui. Porque cada dia tem mais espíritos para reencarnar nesse momento de transição que a gente está vivendo e menos pessoas querendo ter filhos. E quando tem filhos, um número menor de filhos. Sem contar que não é só alguém querer ter filho. Tem todo um contexto que é pesquisado para que a gente possa reencarnar. As pessoas que são nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, o momento que a gente vive historicamente, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, porque a gente não vive nada que não seja necessário para o nosso processo evolutivo. Então, vê como é complexo. Ah, então não é só projetar o meu corpo, nem as coisas que eu vou viver. É projetar tudo ao meu redor. Tudo tem que se encaixar perfeitamente, como são as coisas de Deus. Porque senão a gente viveria coisas injustamente. Então, é através desse processo reencarnatório, por isso que ele fala que a matéria vai se intelectualizar no sentido de evoluir, de se espiritualizar, de adquirir conhecimento. Conhecimento intelectual, sim, porque espíritos elevados são espíritos que conhecem todos os aspectos das áreas de conhecimento. Então, a cada reencarnação, a gente pode mudar de profissão para que a gente possa ir adquirindo um conhecimento mais global. E a gente vai mudar também de situação, de raça, de local, país que a gente nasce, cidade que a gente nasce, para que a gente vá cumprindo aquele plano que a gente falou lá no começo, aqueles desígnios que a gente precisa cumprir. E aí, no processo de individualização, a gente vai trabalhando os nossos defeitos, transformando eles em virtude. Por isso que a gente vai ler no Evangelho os Espíritos falarem que fora da caridade não há salvação. Vocês já viram qual é a definição de caridade? É a soma de todas as virtudes. A gente pensa que caridade é fazer campanha do quilo, né? Ou é entregar sopa, também é. Mas é muito mais complexo do que isso. É a soma de todas as virtudes. O que isso significa?
que a gente precisa ter empatia, fraternidade, benevolência, precisa perdoar, precisa amar o nosso inimigo, precisa amar o nosso próximo, tá tudo inserido aí na caridade. Não é a caridade só para quem é bonzinho com a gente, não. Por isso que fora da caridade não há salvação. Então a gente só tem essa salvação, que seria a nossa evolução, quando a gente tem aí a soma de todas as virtudes. Como Vilma disse, o amor em ação. Mas o amor universal, não é aquele amor que é só aos meus. É amor a todos, é amor ao criminoso, é amor àquele que me ofende, é amor ao meu inimigo. E aí a gente entende como a gente ainda está um pouquinho distante desse processo, né? Mas a gente chega lá. A caridade material, né? E aí ele vai falar que isso é mais além, né? Caridade está num pensamento que a gente faça. E engraçado, é uma perspectiva que ele dá, Vilma falou isso agora, quando eu dou o que eu possuo materialmente, é importante, porque muitas vezes a pessoa está com fome, ela não quer ouvir você falar de Jesus com fome. Ela precisa sossegar o estômago. Então é importantíssimo. Tanto é que Jesus vai dizer, né? Quando destes de beber, quando destes de a comida, né? Foi a mim que destes. Mas para além disso, o que eu dou materialmente não é meu. Vocês já pararam para pensar nisso? Nada do que a gente tem aqui é nosso, materialmente falando. Nos foi emprestado. Lembra daquele planejamento, né? Então você vai ter aqueles recursos para que você desenvolva aquelas ações. Então eu estou repassando o que eu recebi do universo. Eu não estou dando nada meu. Mas quando eu dou o meu tempo, quando eu dou a minha paciência, quando eu dou o meu abraço, a minha palavra, a minha prece, o meu sentimento, aí eu estou dando de mim. Isso é caridade. Então não é só o prato de comida que eu estou dando, é o sentimento, a doação minha que eu estou fazendo naquele momento. Vai mais além um pouco, né? Eu gosto muito de refletir nessa perspectiva. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermédio material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Então, a gente precisa da matéria para progredir. A gente pode adquirir o conhecimento que for no mundo espiritual, fazer todos os cursos que a gente está matriculado no mundo espiritual, aprender, absorver o conhecimento. Mas eu não consigo consolidar esse conhecimento em mim se eu não renascer e praticar esse conhecimento aqui. Já viu alguém tirar carteira de motorista sem fazer parte prática? Faz nem sentido, né? Porque como é que a pessoa vai dirigir se ela não aprender a parte prática? Como um médico vai se formar se ele não fizer a residência lá, não tentar operar no hospital, escola, não tiver todo esse aparato de provas práticas? Como é que ele vai ser um médico? Então, como nós vamos progredir se a gente não chegar aqui e conseguir praticar aquilo que a gente aprendeu lá? Porque a gente, vamos observar que é muito bom aprender no mundo espiritual, eu acho. Eu acho. Nossa mente está mais lúcida. Nossa visão está ampliada. A gente consegue até ter acesso ao nosso passado para entender por que a gente passou por aquelas situações. Então, eu sofri aquilo tudinho por conta daquilo. Poxa, faz muito sentido. Mas quando a gente renasce aqui, que esqueceu quem a gente foi, e a gente se acha tão bonzinho, esqueceu o que estudou também. Mas
estamos aqui achando o quê? Que somos a vítima do universo. Meu Deus, tudo eu faço e não dá certo. Não faço mal a ninguém, todo mundo quer me derrubar, quer puxar meu tapete, me engana, tira meu dinheiro. Eu sou tão bonzinho, não faço nada com ninguém. E aí a gente precisa se lembrar que a gente tem um passado de milênios. Milênios. Talvez essa seja a primeira encarnação que a gente está aqui conversando sobre tudo isso. Se dedicando a estudar os valores, os ensinamentos do Cristo. Mas no nosso passado, lembra, semana passada a gente viu a definição de médiuns, né, de Emmanuel? Médiuns não são missionários na acepção do termo. São almas que faliram desastradamente. Caíram dos cumes sociais, né? São líderes que se deixaram corromper, se deixaram fascinar pela ambição, pelo poder. Todo momento que a gente for estudar a história, a gente vai ver isso, um volume enorme, em cada localidade, em cada comunidade, em qualquer época da humanidade. Então, se a gente fez muitas pessoas sofrerem, aí a gente diz assim, vamos lá, eu quero, por favor, Senhor, eu quero resolver isso o mais rápido possível. Não lembra, mas pediu, viu? Não queira que lhe mostrem. E aí, até os espíritos dizem assim, vá devagar, dê o freio, não peça tanto não, que tu não vai aguentar. Vai ficar reclamando, dizendo que não pediu. Entendeu? E aí a gente vem, através do instrumento da mediunidade, né, para ajudar essa possibilidade maior de espíritos em sofrimento, espíritos que estão em sofrimento há séculos. E através de uma prece nossa, de uma aproximação, conseguem ser auxiliados e encaminhados. Então, essa é uma ação da mediunidade, a gente sempre fala aqui, que se aproxima muito dessa caridade que a gente precisa aprender. Que a gente não sabe quem é essa pessoa, o que ela fez, quantas pessoas ela feriu, ela magoou, quanto mal ela fez, a gente não sabe de nada. E a gente ajuda, a gente se sensibiliza, a gente às vezes até chora com a dor daquela criatura, que talvez, se a gente soubesse quem ela era, pelo nosso estado evolutivo, a gente ia dizer, então é bem feito. Talvez não, com certeza. Mas Deus é tão bom que deixa a gente fazer esse estágiozinho para poder entender, ó, é esse o amor universal que eu quero que vocês desenvolvam. Essa é a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, literalmente, né? Depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre que ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, esse fluido cósmico universal é o que vai se transformar em toda a matéria que a gente tem no universo, passando por esses processos que está sendo dito aqui, né? Ele é o veículo do pensamento, o fluido é o veículo do pensamento. Então, ele está em toda parte, é como se a gente tivesse mergulhado nesse fluido universal. Quando você pensa em alguém que está lá na China, não tem distância para que o seu pensamento chegue, não é assim? Às vezes você tem uma pessoa que está longe, quando você pensa na pessoa, a pessoa manda uma mensagem, faz uma ligação. Poxa, eu estava pensando tanto em tu, porque o pensamento não tem barreira. Ele viaja no universo. Aí, isso tudo é uma pergunta de Kardec. A gente sabe que para fazer essas perguntas que Kardec faz, é preciso que a gente tenha uma ideia da resposta, né? Porque se fosse dizer a gente assim, a mim pelo menos, eu posso falar por mim, não posso falar por vocês. Vem aqui que você hoje vai conversar com Santo Agostinho. O que é que você vai perguntar a Santo Agostinho?
A gente não sabe nem como formular uma pergunta, uma profundidade como Kardec formula. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia exatamente onde ele queria chegar com aquela resposta. Observem. Ele pergunta assim: os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. E se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Então ele quer saber se em algum momento, quando a gente atingir, sei lá, esse ápice da perfeição, a gente vai voltar a ser um todo. A gente vai perder a nossa individualidade. Essa é a pergunta dele. E os espíritos respondem: não, você não vai fazer de novo aquele problema não, né? Não quero, hein? Desde a semana passada eles estão assim. Vai ficar pequenininho, mas só para a gente ler a resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Acalma teu coração. Ele está quase dizendo, se fosse a gente ia dizer, né? Acalma teu coração e espera. É como se Jesus vai Sumir. Já pensou? E espíritos superiores a Jesus também. Que a gente sabe que em todo o universo, né, existe hierarquia de espírito superior. Jesus não é o mais evoluído. Então a gente chegaria a um momento que isso se acabaria, não faz muito sentido, né? Tem dois planetas, cada um com seu governo. Esse raciocínio que você está falando, eu acho que é um que vai ser próprio, que é o nosso processo. Não. Deixa eu repetir aqui a pergunta para quem for assistir e entender. Ele perguntou se a gente vai evoluir a ponto de um dia chegar a ser Deus. Os espíritos perfeitos são co-criadores, mas jamais serão Deus, senão haveria um conflito, né, de interesses. Deus é incriado, Deus não foi criado por ninguém. Ele é a inteligência suprema. Mas lembra que Jesus disse que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Então, chegaremos a ser co-criadores, como espíritos são, né? Arquitetos do universo. O próprio Jesus auxilia com o seu pensamento a criação do planeta Terra. Imagina vocês que quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito puro. E a gente está falando o quê? Aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. A gente era o quê, Vilma? Uma amebinha, né? Nem amebinha, que não tinha amebinha ainda. Quando a Terra começou a esfriar, Já depois de alguns milênios, a gente foi uma amebinha. Você não foi nascer, né? Exatamente. Eu? Como é? Estava na Babilônia. Vamos lá na questão 92 agora. É uma outra propriedade que a gente vai entender nesse momento. Vê, os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Vamos ver o que os espíritos respondem. Não pode haver divisão de um mesmo espírito.
mas cada um deles é um centro que irradia para diversos lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Então é uma analogia perfeita para a gente entender. Quanto mais superior é o espírito, mais ele irradia. Então pode acontecer, inclusive, de em várias casas espíritas receberem comunicações simultaneamente de um mesmo espírito. Ele não está materialmente, né, no local, mas o pensamento dele se irradia, como essa luz do sol, que ele está fazendo essa analogia aí. Aí como se dá a evolução dos espíritos, não é? Deus nos criou simples e ignorantes. Isso a gente já viu. Através das diversas missões que lhes confere, os espíritos vão se esclarecendo e chegando progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Os espíritos nunca degeneram, podem permanecer longo tempo estacionários, mas não retrogradam. Todos indistintamente atingirão a perfeição. Então, mesmo como a gente estava falando, mesmo aquele mais atrasado, ele vai atingir a perfeição. Pode levar o tempo que for, mas ele vai atingir a perfeição através dessa jornada aqui que ele precisa seguir. E aí a gente ouve assim: se não aprende pelo amor, aprende pela dor, não é assim que a mãe da gente dizia? Então, isso acontece com a gente espiritualmente falando. Já fizemos tudo que não presta. Tudo que a gente critica no outro, né, a gente já fez pior, inclusive. E essa questão do espírito não retroagir, né, não retrogradar, é interessante, porque a gente já vi pessoas questionarem assim, então como é que se dá esse processo da transição planetária, por exemplo? Se a gente está vendo os espíritos falarem que quem não conseguir, porque a gente viu os estágios evolutivos da Terra, a Terra está progredindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Quem não acompanhar esse processo vai ser exilado da Terra. A gente precisa acompanhar essa evolução para permanecer na Terra, certo? Então, aqueles que se negarem a progredir, que continuarem no mal, no crime, né, sem uma noção mínima de Deus, de progresso, e quando eu digo noção de Deus, não é da boca para fora, né? Noção de Deus interiormente, em sentimentos, em ações, em pensamentos. Aí algumas pessoas dizem assim, mas se dizem que nenhum espírito pode retroagir, como é que vão sair de um planeta de provas e expiações e ir para um planeta primitivo, por exemplo, mais atrasado? Vai ensinar a roda. Na verdade, a gente mudar a condição externa do ambiente que a gente está não é retroagir. Retroagir é, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, eu não esqueço mais. Quando a minha mente se abre a uma nova ideia, ela não volta a ser o que ela era antes. Já dizia Einstein, né? Então, oi? A limitação é da matéria. Quando você consolida em você aquele conhecimento, e quando eu digo conhecimento, eu não estou falando só de teoria, eu estou falando daquele aprendizado. Por exemplo, eu vou botar meu dedo na tomada, eu sei que eu vou levar um choque. Hoje. Porque um dia eu já botei na tomada. E já levei um choque, né? Então eu aprendi. Então eu não coloco mais. E isso ninguém tira de mim, entendesse? É nesse sentido que a gente não retroage. Uma vez que você aprende, você não faz mais aquilo. Diga. Você fala sobre esse movimento de regeneração também, de cada um sobre essa parte, um deles é evitar o fim, de certa forma. Mas, se, por exemplo, meu tio vinha agora de matar alguém, eu preciso passar por esse mesmo momento. Eu vou ter um outro momento que não faz parte desse tempo, mais lá na frente, e não sofreria
crime de volta para sentir isso todo. Depende. Chegaram na frente, Eu entendi. Sim. E as pessoas lá na frente, eu não vou cometer aqui, como é que eu vou ter essa vivência? Mas quem disse a você que no mundo de regeneração não vai haver o mal? Vai haver o mal. Só que, veja, a natureza não dá saltos, certo? Deixa eu dizer para quem não ouviu a pergunta de André, né? Ele perguntou se hoje, por exemplo, na nossa condição, a gente cometeu um crime, significa que a gente fez aquele registro no nosso perispírito e no futuro a gente vai precisar reparar ou expiar aquele processo. Primeiro, para você expiar um crime, não necessariamente alguém precisa querer fazer com você, certo? Lembra que no começo a gente falou da bala perdida? Então, eu posso expiar determinada situação num acidente. Não necessariamente alguém precisa ter intenção em fazer, tá? Em segundo lugar, no mundo de regeneração, o mal não estará extinto. Porém, não mais dominará a cena como a gente está vendo hoje. Hoje a gente vê, aparentemente, uma predominância do mal com relação ao bem. No mundo de regeneração, isso vai começar a inverter-se, mas proporcionalmente. É um processo gradativo, não é do dia para a noite, acabou o mal aqui, está todo mundo melhor. Tá? É um processo gradativo. Podemos dizer, né, que aqueles espíritos que muitos chamam de demônios, esses não ficarão mais na Terra. São espíritos bastante atrasados, que não têm mais condição de progredir em tempo da Terra progredir para esse estágio, entendeu? Eles fazem Isso. Eles fazem um trainee, né? Um estágio em outro planeta, até que tenham condições de retornar à Terra. Respeito que não tem evolução suficiente, em condição orgânica, celular mesmo, que um outro planeta, no caso, ele tem condição de ir. É pela ambiência do próprio planeta, né? Pela sintonia daquele planeta. Porque a gente é atraído no mundo espiritual magneticamente para onde a nossa mente e o nosso coração habita. Hoje está sendo dado no planeta Terra a oportunidade de espíritos ainda muito atrasados reencarnarem. Por isso que a gente está vendo essa aparente crescente do mal, mas não é a crescente do mal, é que esses espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnar para ver se nas provas, nas expiações da vida, conseguem mudar alguma coisa em tempo de permanecer. Como muitas vezes isso não acontece, o que a gente vê com frequência, aí eles são, como Vilma disse, transferidos para outros planetas em condições inferiores à Terra, de progresso mesmo, para que possam, através daqueles processos mais difíceis, conseguirem refletir, e até no Evangelho, no capítulo 3, né, que ele vai falar desse progresso dos mundos, ele vai dizer assim, que eles estarão lá, eles, ou nós, né, não sei, espero que eles, mas sentirão saudade de algo que nem sabem o que é. Porque imagina você voltar para uma condição que você já sabe que não é a condição real, por exemplo, de progresso de sociedade mesmo. Você chegar num estágio onde não existe uma constituição da sociedade ainda. E você vai sentir falta de alguma coisa. É por isso que a gente observa na nossa história da humanidade algumas civilizações que modificaram a história. Por exemplo, sim, Capela era mais evoluído do que a Terra, né? Estava passando exatamente por esse processo que a gente está passando agora, e muitos foram exilados de Capela para a Terra. E a gente vai observar, por exemplo, aquelas civilizações que tinham um conhecimento intelectual muito apurado, então é onde vão surgir as ciências, a astronomia, até a descoberta do papel, né? Todo esse processo aí de progresso da humanidade vinha de espíritos que não pertenciam à Terra. Esses espíritos vieram, desenvolveram ali aquela tarefa, progrediram o que precisava progredir e retornaram ao seu planeta de origem. É esse processo que está acontecendo agora. Intelectualmente, o progresso, mas moralmente? Moralmente, não. Evoluíram intelectualmente, mas moralmente, não. E é o que a gente tem visto hoje na Terra, né?
a tecnologia, a ciência, tudo progredindo muito e as pessoas esquecendo da parte moral. E aí é nesse processo que a gente precisa tentar evoluir os dois juntos, né? Deus cria os espíritos permanentemente, mas a época e o modo por que essa formação se opera nos são desconhecidos. Os espíritos povoam os espaços infinitos, são imortais e são os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios. Então, todos os orbes são povoados. Imagina se Deus ia criar um universo infinito e só ia ter vida na Terra. É a gente ser muito prepotente para achar que o universo está lá só para a gente observar, não é? Exatamente. Ou diminuir a grandiosidade de Deus. Isso. Não, e criar todas as estrelas só para a gente contemplar, né? Então, o que acontece é que a matéria nesses planetas é mais sutil que a nossa. E a nossa percepção hoje não consegue ver aquela vida que existe ali. Na Revista Espírita a gente vai encontrar relatos, inclusive, de Mozart, né, falando de Júpiter. Mas com esse pensamento não só existe, teoricamente, a vida no plano etéreo em todos os planetas. Obviamente, temos outras formas de encarnação em outros lugares para que a gente saber. Inclusive planetas que nem têm a forma física, acredito eu. Né? Porque se a gente progride, a matéria progride. Imagina que a gente está evoluindo, passou do primitivo para o de provas e expiações, para o de regeneração, a gente vai chegar lá no mundo feliz. Para que vai precisar mais da matéria? Se só tem espíritos etéreos ali, evoluídos, puros, né? Penso eu, uma linha de raciocínio. Não sei se é isso que a gente vai encontrar. Daqui para lá tem tempo da gente descobrir mais coisas. Então, Deus dotou a todos do livre-arbítrio, o tal do livre-arbítrio, né? Esse que nos tira da posição de vítima e nos coloca na posição de agentes do nosso próprio destino. Tudo é fruto de nossas escolhas. Então, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sofre é consequência. É uma reação, um efeito que tem causa em nossas ações. Mas se Deus tirasse o livre-arbítrio, a gente não ia progredir. Você ia estar lá ainda na idade da pedra. Quanto mais a gente se aprimora no conhecimento, no entendimento, a tendência é que a gente erre menos. Mas a gente não pode querer que isso seja um disjuntor. A partir de agora eu não serei mais egoísta. Não tem como. Então a gente vai aprendendo por tentativa e erro. A gente quebra a cabeça, eita. Mas hoje o que é que acontece? A gente já sente na hora que faz que a gente não devia ter feito. Então, às vezes a gente se excede em alguma coisa e diz assim, rapaz, eu podia ter calado, eu podia ter tomado uma atitude diferente. Por quê? O conhecimento desse processo de causa e efeito, de ação e reação, já faz a gente refletir. Para que tu fosse responder? Para que tu fosse se exceder naquela atitude? Então, a gente vai através... Por isso que ele fala do conhecimento. É conhecimento nesse sentido, de saber a consequência daquilo ali, sabe? E aí faz a gente ir modificando lentamente. Não é um processo rápido. Tudo que envolve comportamento e hábito leva tempo, né? E esforço. A gente precisa querer também. Porque às vezes é mais fácil a gente dizer, eu sou assim mesmo. Vou deixar para a próxima encarnação. Eu já ouvi isso muitas vezes. E não deixemos, viu? Não deixemos, porque o negócio complica. Terceirizando a culpa, né? Então vamos lá. Deus dotou a todos do livre-arbítrio, uns progridem mais rapidamente que outros. Por que uns progridem mais rapidamente que outros? Porque fazem escolhas mais acertadas. A gente tem 10 filhos.
Vamos supor que a gente dê a mesma educação aos 10. Cada um vai seguir de forma diferente a sua vida. Cada um vai fazer escolha diferente. Um vai ouvir o que você fala e vai obedecer, o outro vai fazer diferente porque ele acha que sabe tudo, o outro vai fazer o mais ou menos, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, mas cada um tem o seu caminho, assim é com todos nós. Agora mesmo a gente está aqui refletindo sobre isso e cada um de nós está pensando numa coisa diferente. Está fazendo um link diferente, está pensando em alguma situação diferente, está absorvendo esse conhecimento de forma diferente. Por conta desse nosso livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha e está correlacionado com o nosso passado, com quem a gente é. Não é porque a gente esqueceu o que a gente fez que a gente apagou, não, da nossa jornada, não. Tá lá. Lembram do perispírito, né? Tá atuando nas nossas decisões. Quem nós somos está atuando nas nossas decisões. Então, por isso que muitas vezes você encontra ou reencontra alguém e você não bate com aquela pessoa de jeito nenhum. Você não confia naquela pessoa em hipótese alguma. A pessoa nunca fez nada para você hoje. Mas muito provavelmente no passado foi alguém que lhe traiu, que lhe enganou, não é? Que tem algum processo ali com você. E é nessa relação que a gente precisa direcionar o nosso entendimento. Porque só vai amar só vai evoluir se dirimir esse processozinho. Então, aquele parente problema nosso é o que a gente precisa destinar as nossas atenções. Tentar, pelo menos, de alguma forma, a gente não vai, numa existência, resolver problema de vidas, né? Mas tentar não alimentar a raiva, a mágoa, o rancor, o ódio, ou o que quer que seja, porque às vezes a gente sente sem nenhuma razão, porque a gente está reconhecendo naquela pessoa um adversário do passado. E a... Mas a pergunta de André, se a gente poderia aprender a se amar no mundo espiritual e não aqui. Pode. Mas aí o que é que acontece? A gente conversou lá no mundo espiritual, vimos o que é que a gente fez. Rapaz, vê só, André, a gente vai reencarnar. Eu já te matei 5 vezes, tu já me matasse 7 em vidas diferentes, né? A gente precisa resolver isso, tem que acabar com essa situação. Aí tu poxa, não dá mais pra gente ficar desse jeito. Vamos lá, vamos reencarnar como irmão. Dessa vez a gente vai ser amigo. Eu pai você na terra. E aí, quando tu reencarna, André, tu esquece que ele foi teu amigo no plano espiritual e que vocês combinaram estar juntos aqui. Para aqui consolidarem aquele conhecimento que aprenderam lá, entendeu? Aí dá vazão às picuinhas, a esse sentimento de antipatia, porque esse sentimento não vai deixar de existir enquanto, reencarnado, a gente não superar aquele problema. Eis a questão. Inclusive, eis a questão porque é mais difícil reencarnar do que morrer. Não é? Morrer é mais fácil. Você já está no eu sei do casal que ele, o pai matou. E é o filho que mais ama ele. O pai o matou em outra existência e nessa existência é o filho que mais ama ele. Graças a Deus, né? E também porque é diferente, né? Estando desencarnado, você entender a necessidade e o benefício de amar o seu inimigo e de você encarnado, não tendo esse conhecimento, desenvolver de fato a capacidade de amar alguém que, por algum motivo, você tem um conflito. Sim, mas mesmo você tendo essa visão mais ampliada no mundo espiritual, quando você reencarna, aquela tua carga que está no perispírito, ela vai ser reativada. Então, e aí você de fato vai conseguir desenvolver a habilidade de amar alguém que você não gosta. É o que a gente espera. E quando
você está desencarnado e você sabe, aí existem motivos palpáveis a você para transformar o seu rancor em um gostar. Sim. Quando você está encarnado, não, você vai, aí é que você realmente vai desenvolver essa habilidade, porque isso veio, entre muitas aspas, de forma inata. Você conseguiu transformar aquele sentimento sem ter essas razões. Aí, O que a gente vai observar muitas vezes é que as relações elas vão, inclusive, se afinando, se aproximando mais. À medida que a gente vai reencarnando e não vai conseguindo se reconciliar, a gente vai se aproximando mais. Então, eram amigos, passam a ser irmãos, passam a ser mãe e filho, passam, sabe assim, a gente vai aproximando para ver se através desses laços a gente consegue minimizar esse rancor, essa mágoa, ou o que quer que seja, que motive aquela animosidade entre aqueles espíritos. às vezes, ela não pode quando a gente vai conceber aquela criança, já é um desdobramento, quando é apresentada a ela, Sim, sim. esse reajuste, aparece as arestas. E às vezes, o que a Angelina está dizendo é que muitas vezes no planejamento reencarnatório a mãe já sabe que vai receber um adversário como filho, não é? E aí ela tem aquele sentimento, ou muitas vezes não, às vezes a mãe rejeita já desde o ventre, sem nem saber que ela está rejeitando porque é um adversário. Ela nem sabe muitas vezes que ela está rejeitando. Mas tem esse sentimento, porque o espírito dela reconhece aquele. Às vezes, mesmo o sentimento de mãe não é capaz de se sobrepor a essa animosidade que existe. Ou o inverso. Acontece muitas vezes também do espírito aceitar a reencarnação e durante o processo de gestação ele desistir. Ele tem acontece um aborto espontâneo porque ele não consegue, ele desiste. A mentalidade, né, o psicológico dele não permite que ele dê continuidade àquele processo de gestação. Os espíritos que se comprazem na maldade o fazem por ignorância. As leis naturais permitem que eles sofram as consequências de seus atos e, dessa forma, amadureçam e tornem-se cada vez melhores a caminho da perfeição. O mal não possui existência própria. Ele é, na verdade, a ausência do bem. Então, tudo que a gente faz de errado, a gente faz por ignorância. Se vocês verem lá no Céu e Inferno, os depoimentos dos espíritos criminosos, né? A gente vai encontrar, se eu soubesse que era assim, eu não teria feito tudo que eu fiz. Então, se eu soubesse que eu ia sofrer as consequências das minhas ações, como eu estou sofrendo, eu não teria feito. Por isso que a gente fala, os espíritos falam que é ignorância. Ignorância nesse sentido. Eu não sabia que era assim. Isso acontece muito com a questão do suicídio. Quem se suicida acha que está colocando fim numa dor, numa frustração, numa vergonha. Você acha que vai finalizar aquele processo. E quando você adentra o mundo espiritual, sofrendo as consequências do seu ato, a gente escuta muito eles dizerem, eu não sabia que era assim, né? Se eu soubesse que a vida continuava, eu não teria feito. Então, a gente faz por ignorância desse conhecimento. Aí o peso não recebe o seu conhecimento. Sim, o peso é de acordo com o seu conhecimento. Quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é. Tem casos de espírito que cometem algum suicídio. Tem. Mesmo que não tenha a vivência de ver isso depois, mas sabe que tem uma oportunidade. Mas o impulso é tão forte que faz com que ele só faça, mesmo sabendo. Por quê? Não dá para dizer que ele não sabia. Ele sabia, mas mesmo sabendo, ele estava fazendo. André está falando de espíritas que, mesmo sabendo, se suicidam. Né? Mesmo sabendo que existe vida após a morte, que existe uma consequência para aquele ato, cometem o suicídio. E aí você fala de um sentimento mais forte que o impulsiona aquilo.
E realmente acontece. Lembra que a gente falou do perispírito, né? Está completamente relacionado a essa questão do perispírito. Se eu já cometi suicídios em encarnações anteriores, o registro está lá no meu perispírito. E eu vou passar pela mesma prova que me fez suicidar em outras existências. Então, nem sempre a gente tem ainda, mesmo tendo acesso à informação, a gente não conseguiu absorver aquele conhecimento de tal forma que ele modifique o nosso ser. Mesmo tendo acesso à informação da imortalidade da alma, ele não consegue, porque é uma escolha. Entende? É uma escolha. Ele tem que ser muito forte para se sobrepor àquele sentimento. Então, você vê pessoas, crianças com tendência suicida, né? Entendendo que, para além de todos os outros fatores, vamos analisar só esse sentimento, né? De pôr fim à vida quando se vê diante de uma frustração ou de uma dor. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, é esse pensamento que a gente precisa redirecionar, substituir. E como todo hábito, a gente exige muito da gente fazer essa mudança. Porque tudo vai conduzir a gente para aquele processo. E a gente precisa ter essa força moral para dizer, não, eu não quero mais isso. Porque eu sei o sofrimento que isso me causou em outras existências e me causará se eu fizer novamente. Então, quando ele fala que esse conhecimento evita, ele está dizendo que a gente precisa ter acesso à informação e trazê-la para o nosso dia a dia, para a prática. Senão a gente não consegue consolidar. Quantas coisas tem que a gente conhece a teoria, mas não mudam o nosso dia a dia? Só para concluir esse raciocínio, talvez, assim como você disse que uma bala perdida ela não é perdida, ela vai para o ponto de que a pessoa desencarna. O desencarno ou o suicídio também pode ser como uma bala perdida, ele não tinha como fugir daquilo. Não. Ele tinha que passar por aquilo. Não. A pergunta de André é se em algum momento o suicídio pode ser também uma consequência de ações anteriores. Não. Nenhum de nós nasce com o planejamento de violar leis divinas. Nenhum de nós. É por isso que Jesus vai dizer que é necessário o escândalo, mas ai de por quem venha o escândalo. Então, vamos dizer, você cometeu um homicídio, tá? E num futuro você vai precisar desencarnar por aquele gênero de morte. Isso é uma hipótese, não quer dizer que essa troca acontece assim, exata não. Vamos criar uma situação hipotética. Você não precisa que alguém se comprometa com um crime para você morrer através de um tiro. Pode ser um acidente, uma arma que disparou, caiu e disparou, pode ser uma bala perdida, ou o que quer que seja. Eu envenenei alguém, eu posso ser vítima de uma picada de cobra. Ninguém causou aquilo ali em mim. Mas as situações vão atrair pessoas que estão naquela mesma sintonia. Então, se a pessoa quiser, escolha, a gente volta ao livre-arbítrio, ela vai estar naquele cenário ali porque ela escolheu cometer o crime. Nunca vai estar no planejamento reencarnatório que alguém cometa algum crime contra a gente. Entende? Se a pessoa for honrada, pessoa caridosa, pessoa boa, que evoluiu nesta vida de forma satisfatória, acho que pode ser amenizado. Sim, sim. A Angelina falou que, a depender das nossas ações, aquela prova ou expiação pode ser amenizada. E com certeza, por isso que lá no começo a gente falou que não é fatalidade. Que são processos que a gente pode atenuar com as nossas ações ou agravar. A gente pode também agravar. O que o Evangelho vai chamar de tormentos voluntários. Eu nem precisava estar passando por aquela situação, mas a minha forma de agir diante do que me acontece, de pensar e de sentir, me colocou em mais dor do que eu tinha programado, sabe? Também acontece. Por isso que não é nada isolado. Eu me lembro muito de uma história que eu ouvia quando era da evangelização, de uma moça que dizia que tinha um rapaz que era dirigente de centro, que teve um AVC, jovem, assim, sei lá, 40 e poucos anos, 50 anos, e morreu. Fulminante.
E a esposa, mesmo fazendo parte do centro do trabalho, da mediúnica, de tudo, convivendo com isso durante todo aquele tempo, não aceitava. Como é que podiam ter permitido os espíritos superiores que o marido dela tivesse morrido tão jovem, tanto a fazer todas as atividades do centro, naquele processo de não aceitação, que nenhum de nós está imune. É preciso que a gente esteja interiorizando essas informações diante das nossas provas para que a gente tenha essa consciência na hora do teste. Se a gente ficar aqui num processo passivo, só recebendo a informação, sem digerir e absorver, a gente vai se ver numa situação parecida. Então, eu não estou aqui julgando a situação dela, é só para mostrar como a perspectiva da gente é diferente. E aí, em determinada reunião mediúnica, essa mulher recebeu uma comunicação do mentor espiritual dela, do marido, não sei, da casa, enfim. E ele dizia que no planejamento reencarnatório do marido dela, ele sofreria um AVC. Mas ia passar 10 anos vegetando. Então, o AVC fulminante foi uma libertação de 10 anos de prova que ele havia se libertado através do trabalho na casa espírita. Como ele se dedicou à causa, ele se comprometeu, aqueles 10 anos de sofrimento em cima de uma cama haviam sido amenizados pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor que ele, igual você falou, pela caridade, enfim. Não sei o que ele fez, mas ele tinha entendido aquela lição e não seria mais necessário aqueles 10 anos. Naquele caso, não quer dizer que quem está em cima de uma cama está porque não entendeu, não. Cada um tem seus processos. Mas aí foi que a esposa entendeu que o AVC fulminante tinha sido uma bênção e não um castigo. E a gente não é assim nas coisas da nossa vida. Tudo que acontece com a gente acha que foi o pior que podia ter acontecido. Meu Deus, onde é que Deus estava que deixou isso acontecer comigo? E a gente esquece que as nossas situações são infinitamente amenizadas, porque Deus é amor. Ele só deixa a gente passar pelo necessário para a gente aprender aquilo que a gente precisa aprender. Então, toda vez que aconteceu alguma coisa com a gente, pode pensar, foi o melhor que podia ter acontecido. Sem sombra de dúvida. Podia ter sido muito pior. E Deus foi misericordioso e aliviou aquele processo para a gente. E a gente só vai ver isso lá na frente, né? E aí, Kardec vai trazer também no Livro dos Espíritos essa configuração da Ordem dos Espíritos, né? Só para a gente ter uma ideia de como acontece. A gente tem 3 ordens: espíritos puros, bons espíritos e espíritos imperfeitos. Onde vocês acham que a gente está? Cada um fale por si, viu? Eu não vou dizer de cada um. Eu me considero na 3ª ordem, como dizia nossa amiga Zenilda, com o pé na 4ª, né? A gente tá já na zona de rebaixamento. Não, brincadeira. A gente já deu uma evoluídazinha, né? Não estamos mais matando, não estamos nesse mundo do crime mais, então já despertamos alguma coisa aqui. Mas estamos longe ainda de chegar naquela ali. A gente vai entender por quê. Então, os espíritos pertencem, portanto, a diferentes ordens, sendo o grau de perfeição, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Há um número ilimitado dessas ordens, porque não há uma linha de demarcação rígida entre elas, traçada como barreira. Nos limites, então, as diferenças se apagam. Não existe essa barreira. Eita, nessa encarnação eu era imperfeito, na próxima eu já sou 2ª ordem. Né? Não é assim que funciona a promoção, não é assim, não. A gente vai devagarinho, de passo a passo. Então, que classe é essa dos espíritos imperfeitos, né? Vê só. Tem a predominância da matéria sobre o espírito. O que isso significa? Que os nossos defeitos nos dominam mais do que as virtudes. Então, eu estou muito mais próxima do egoísmo, do orgulho, do ciúme, da inveja. Isso aí, para a gente, é o mais próximo. Para a gente ser altruísta, para a gente ser humilde, a gente precisa se esforçar nessa condição que a gente está. Não é algo que a gente ainda sente tranquilamente. A gente está construindo
através do conhecimento, aquela virtude. Então, quando pisa no nosso calinho, a gente deixa o homem velho, como diz a história, se manifestar. Porque ele ainda está muito forte em nós. Se fizer o telemarketing, né? A pessoa perde logo a paciência naquele nível. Então, a gente tem propensão ao mal, ignorância, orgulho e egoísmo. Isso aqui está em nós. Quando a gente não está exercendo esses defeitos, é porque a nossa parte racional está tentando se sobrepor para consolidar essa virtude na gente, nessa condição que a gente está aqui. Então, ele diz que a gente pode dividir essa classe em impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Perturbando tudo, né? Então, ele dá aqui algumas classes também, mas isso, com mais outras, também se expande, né? Aí vamos ver os espíritos bons, essa segunda ordem, né? Predomínio do espírito sobre a matéria. Significa que esses espíritos não são mais dominados pelos defeitos. Então, eles já conseguem refletir de maneira mais tranquila diante das situações. Não vão se deixar levar pela irritação, pela raiva, pelo ódio. Eles já conseguem dominar esses sentimentos e esses pensamentos. Eles têm o desejo do bem nato. Não é uma coisa que eles precisam. Meu Deus, eu não posso desejar o mal àquela criatura, né? Porque se eu desejar o mal a ela, eu estou desejando a mim mesmo, então eu não vou fazer. Com a gente não é assim? A gente precisa estar sempre dizendo a si mesmo que a gente não pode mais fazer aquilo. Nessa classe, não. Nessa ordem, não. Eles já fazem naturalmente. Então, no Evangelho a gente vai encontrar falando que eles têm uma linearidade de pensamento. O que acontece com nossos pensamentos e sentimentos? Não é assim? Ou então mais assim, né? Para subir teu trabalho, tá subindo tanto assim, não, né? Então, a gente tem os altos e baixos. A depender do que nos acontece, a gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente sente raiva, a gente sente rancor, né? E aí a gente vai tentando sobrepor. Então, eu não posso sentir isso. Aí, elevo o meu pensamento, faço uma prece, me equilibro. Aí, basta alguma coisa acontecer, a pessoa se desequilibra de novo. Com os espíritos de segunda ordem, não. Eles não têm mais pensamentos inferiores. Exatamente. Em qualquer situação, eles não vão desejar o mal mais. Aqui, ó. É o desejo do bem. Aí é que a gente vai entender. Vocês lembram que eu disse que a gente está na terceira ordem, mas está um pouquinho distante da segunda? É nesse sentido que a gente vai entender, né? Porque o pensamento é intimamente relacionado à nossa essência, a essa nossa natureza. Se a gente está muito próximo ainda, está dominado pela matéria, então a gente está muito sujeito às vicissitudes desses defeitos. Quando isso acontecer, os testes acontecerem, a gente vai precisar de esforço para se sobrepor, né? Então são os espíritos benévolos, sábios, prudentes, superiores. São nossos protetores espirituais, né? Nossos guias, que estão ali, porque graças a Deus eles não têm paciência, senão eles já tinham nos abandonado, não é? Pela nossa teimosia, por tudo isso. Imagina se eles tivessem a predominância da matéria ainda. Mas eles podem, assim, pedir substituição, sim. Pedir demissão do cargo de protetor. Ele pode ser substituído, sim. Mas, assim, o que acontece dele ser substituído é se ele for desenvolver uma outra tarefa. Mas ele não vai dizer, eu não aguento mais Sandra, não quero mais ser protetor de Sandra. Não, ele não vai dizer isso. Porque ele não é igual a gente. Se fosse a gente desistia, né? E aí a gente vai ver os espíritos puros, que são os espíritos de primeira ordem, e não tem nenhuma influência da matéria. Não podem ser tentados, né, viu? Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens.
Olha, Jéssica. Esses espíritos já chegaram à perfeição. E o guia e modelo que a gente tem de espírito puro é Jesus, né? Então a gente vai entender a grandiosidade de Jesus. Como a gente estava dizendo mais cedo, quando a Terra estava sendo criada, Jesus já era puro. Há 4,6 bilhões de anos atrás. Exatamente. E que preparação, né? Assim, porque no nosso estágio o perispírito é denso, né? Então é literalmente um ato de amor a encarnação de Jesus, né? É ele se vestir de carne, que só em se vestir de carne já é um sofrimento, né? Para além de tudo que ele passou. Aqui é só uma pirâmide para a gente entender onde a gente está, né? Aqui na terceira ordem e as outras ordens aqui, mas chegaremos lá. Por enquanto a gente está na lagartinha aqui, né? Na lagartinha, mas a gente vai chegar lá na borboletinha, tá? Quando? Olha a escada aí que a gente tem que subir, né, Vilma? Infinito. Então, para a gente terminar, eu trouxe esse trecho da Revista Espírita de 1867, que diz assim: incontestavelmente os homens progridem por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento. Se não forem ajudados por homens mais avançados, como o estudante o é por seus professores, todos os povos têm tido seus homens de gênio, que vieram em diversas épocas dar-lhes um impulso e tirá-los de sua inércia. Então Deus nunca nos desamparou. Em todas as épocas da humanidade tiveram homens de gênio, né? Pessoas que nos conduziram à compreensão de Deus, à compreensão de valores dentro daquela perspectiva que era possível. Sempre tem pessoas a nos auxiliar nas nossas caminhadas. Tem os avatares que reencarnam com essa missão e nos nossos núcleos menores sempre tem aquela pessoa um pouco mais avançada, que tem um pouco mais de sensibilidade nesse sentido para nos ajudar a dar passos diferentes, a dar passos mais firmes, né? Porque nenhum de nós está desamparado. Isso materialmente falando. Porque espiritualmente falando, tem outra equipe, né? A gente não tem um protetor. A gente tem uma equipe de amigos espirituais que nos ajudaram no nosso planejamento reencarnatório. Que disseram assim: vai lá, Lucas, tu vai que a gente tá daqui te dando suporte. Isso aconteceu com todos nós. Então, quando a gente decide, né, lá com o nosso livre-arbítrio, fazer nossas escolhas, a gente tem que lembrar disso também. Que a gente às vezes diz assim: a escolha é minha. A escolha. Isso. E a gente lembrar que quando a gente faz nossas escolhas, elas não dizem só respeito a gente. Apesar de serem nossas. Nem materialmente falando, porque você tem pessoas que sofrem as consequências daquela sua escolha em casa, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, como espiritualmente falando. Tem espíritos que se comprometeram com você quando você renasceu, de lhe dar esse suporte. Então, ali, despendendo energia, despendendo o seu tempo para ajudar você a progredir. Para além disso, temos os nossos amiguinhos do passado. Aqueles que dependem do nosso progresso para progredir também. Quando a gente progride, a gente traz com a gente essas criaturas que a gente prejudicou no passado. Então, nossa escolha não é só nossa. A gente está dentro de um ecossistema que tem consequências que se expandem, sabe-se lá. Às vezes eu fico pensando, né? Um dia, a minha imaginação mirabolante, uma ação que você tem, você passa e vê um caco de vidro.
Você podia pegar aquele caco de vidro e jogar no lixo. Mas às vezes a gente está no nosso mundo, e não fui eu que joguei, eu estou de sapato, aquilo ali não vai cortar meu pé. Eu posso. E aquele caco de vidro pode matar alguém. E qual a nossa responsabilidade em algo que a gente nem sabe que aconteceu? Não precisa ser muito longe, não. Acho que você quebrar um vidro dentro de casa e botar na lixeira. Também. As nossas ações mínimas, isso eu estou querendo dizer, ações pequenas. Que se fosse meu filho que estivesse andando descalço, eu estaria preocupado que ele ia se cortar. Por que eu não estou preocupado que é o filho de alguém? Né? Então, nesse contexto, as nossas escolhas, elas tomam uma proporção ainda maior. É. E aí a gente precisa pensar nisso também, né? Ninguém quer ir para o umbral. Exatamente. Por que esse Consolador prometido, esse conhecimento que Jesus trouxe para a gente é tão importante na nossa vida, né? A gente para pensar quem a gente era antes disso, a gente vai entender a diferença que o Espiritismo tem na nossa vida. Assim, para além de religião. Como religião é esse conforto, né? Você chega aqui, parece estar carregando o mundo nas costas, e você sai daqui pleno. Esse coração quentinho, assim, né? Sabendo que a gente está acolhido, amparado. Mas, para além disso, faz a gente evitar cometer coisas que naturalmente a gente cometeria. E nem pensaria duas vezes, porque muitas vezes você se depara com situações que todo mundo ao seu redor acha completamente normal. Completamente normal. E você é o patinho feio. Muitas vezes até a gente fica calado, porque se a gente for falar, parece que a gente está dando lição de moral, né? Você fica quietinho e faz o seu, sem precisar doutrinar ninguém, nem converter ninguém, mas aí você entende que se você não tivesse aquele conhecimento, talvez você tivesse naquele meio tranquilamente, fazendo a mesma coisa e achando normal. Eu digo que depois que eu me tornei, nasci no lar espírita, aí depois que eu me tornei espírita de verdade, eu tive os maiores testes também. Com toda certeza. Os maiores testes. Os testes acontecem quando a gente está preparado para superar, né? Por isso que às vezes a pessoa diz assim, eu estou tentando ser uma pessoa boa, mas não estão querendo não, tá difícil, porque é dia após dia naquele processo, mas é exatamente isso. A gente estava conversando isso na sexta-feira na aula do Livro dos Espíritos, aquela frase, né? Deus dá o fardo que a gente pode carregar. Como é que eu vou ser testado em coisas que para mim são normais? Não é teste. Para mim é um fluxo normal da vida. Ele passa a ser teste quando eu estou tentando combater. Aí vem o teste. Vem aquelas possibilidades, né? Não, faz isso, faz aquilo, é bom para você. E você, rapaz, nem me diga isso, que eu não quero saber, né? Porque não me permite mais, não tem como mais. A nossa consciência não permite mais. E graças a Deus que a gente está tendo a ideia de que está sendo testado, porque isso está dizendo que a gente está se combatendo, está combatendo essa nossa essência ainda atrasada, né? Então é isso, né, gente? Eu queria agradecer vocês. Hoje a gente viu aí, conversou bastante sobre espíritos, para que a gente possa entender esse universo que a gente está entrando. A gente está se preparando para compreender. A gente está estudando mediunidade. Nem todo mundo aqui vai ser médium ostensivo, né? A gente sabe que cada um tem o seu comprometimento, mas independente disso, a gente pode ser dialogador, a gente pode ser passista, a gente pode ser médium de apoio, a gente pode ajudar no que for, mas aqui dentro a gente precisa estar orientado e instruído com relação a essas informações. Porque senão, como o Kardec faz a analogia, é o mesmo de eu entrar num laboratório de química sem conhecer as substâncias. Eu posso transformar aquilo ali numa bomba, né? Então, eu tenho que saber quem são esses elementos, como é que isso funciona, para que a gente possa se preparar melhor, tá? Quem vai fazer a nossa